aproximando dos meus 27 anos, quando, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu chegava ali com a minha esposa, naquela noite do ano de 2003, até a comunidade que hoje vivo com a minha esposa e os nossos 3 filhos, para a honra e a glória do nome do Senhor. E eu me lembro que, ao chegar naquela comunidade, eu me lembro que foi uma noite um tanto difícil, pois estávamos saindo da casa de meus pais após 1 ano e 8 meses do nosso retorno de Goiás para o nosso estado de Pernambuco. E, para a honra e a glória do nome de Jesus, eu lembro que minha mãe tinha me mandado embora da sua casa. Para a glória de Deus, a nossa casa tinha acabado de ficar pronta. E isto já tinha nos custado 1 mês de serviço, mas ainda não tínhamos instalação elétrica. Aleluia, não tínhamos ainda o piso pronto, nem o vaso sanitário instalado no nosso banheiro. E o Senhor, por ser sempre esse Deus tão maravilhoso e justo como Ele é, Ele ali mandou que algumas pessoas na época, aleluias, que foram nossos amigos, pelo menos por aquele tempo assim consentido pelo Senhor, e aquelas pessoas nos ajudaram naquela mesma noite, puxarmos um fio, um bico de luz para aqui, para a nossa casa, para não passarmos a noite assim no escuro. Eu me lembro que na época, o indivíduo usado por Deus, ao nos ver naquela situação tão triste, ele ainda chegou a dizer para mim e para minha esposa, e ele tinha acabado de chegar do seu trabalho, e ele disse: irmão, no escuro, o senhor não vai passar a noite, nós vamos te ajudar. E o Senhor, pela sua misericórdia infinita, já nos tinha providenciado assim um rolo de fio. E aquele cidadão na época, ele, por entendeu um pouco de eletricidade, ele pegou o fio, ligou na rede para levar até o poste, que ficava mais ou menos uns 50 metros, mais ou menos, longe aqui da nossa casa. E assim ele o fez. Porém, ele precisava pegar este fio e levar até o poste. E assim ele precisava ligar o fio no poste, e ele não sabia.
E dessa levada até o poste, ele chamou um rapaz na época de nome Carlos. E esse Carlos aqui na comunidade, ele não era uma pessoa de uma índole muito mansa, mas ele não era uma mal pessoa assim, como muitas pessoas julgam pelo comportamento e pela aparência de muitos. E me lembro que esse cidadão foi quem subiu no poste e ligou o nosso fio no poste para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E assim aconteceu. Ele ligou e, para a glória de Deus, passamos ali já a noite com energia na sala, em nome do Senhor. Foi uma noite um tanto difícil, mas ali estávamos no nosso lar. Não estávamos mais numa casa grande, onde há contendas de pessoas que não eram e nem são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. E ali, eu e minha esposa passamos aquela noite. Tínhamos que nos organizar porque nossos filhos viriam no final da mesma semana, quando já estivesse tudo mais organizado. E passamos a viver a nossa vidinha aqui na comunidade. Uma comunidade, glórias a Deus, de área verde. E em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu lembro que, aleluias, na época, um vizinho nosso, usado também por Deus, ele, como era meia colher, ele disse para mim assim: irmão, mais ou menos uns 15 dias que estávamos morando aqui, ele disse: irmão, já que o senhor tem aí um saco de cimento, 2 sacos de cimento, eu vou pegar, venho aí no sábado, para a gente fazer aí o piso do seu quarto. E eu disse: ah, meu querido, que é isso? Ele disse: não, irmão, a gente vai fazer aí o piso do seu quarto. E para a glória de Deus, assim, ele veio com muito boa vontade e fé da parte do Senhor. E assim ele fez o piso do quarto, para a honra e a glória do nome do Senhor. Porém, lembrando destes fatos, eu me lembro que mais ou menos antes destes dias, eu me lembro que eu fiquei muito feliz pelo Carlos ter colocado o fio no poste. E assim depois daquele dia eu não vi mais direito. E
por não vê-lo mais direito, eu fiquei ansioso em querer revê-lo novamente, para que pudéssemos, em nome de Jesus, para que pudéssemos, em nome de Jesus, agradecer a Ele. E eu queria muito ver o Carlos, e eu não o estava vendo devido à correria da vida. E eu lembro que quando eu vi o Carlos, eu agradeci ao Carlos. Eu parei, eu lembro como se fosse ontem, mais ou menos como se fosse ontem, era mais ou menos um dia de manhã, mais ou menos umas 10 horas da manhã. E eu vi, e ao ver, quando eu vi, eu disse: Carlos. E ele disse: pois não, irmão. Eu queria muito agradecer a você pela grande ajuda que você nos deu naquela noite em que você chegou ali na nossa residência, né? E colocou ali o fio. Você colocou ali o fio ali no poste, né? Para que pudéssemos passar a noite com energia. Muito obrigado. E ali ele sorriu para mim e disse: irmão, eu só fiz aquilo ali porque quando eu fiz aquele serviço, imediatamente eu fui na barraca. Só isso. E foi quando eu me lembrei que o primeiro indivíduo, que na época fomos irmãos por um pequeno período de tempo, ele realmente tinha um comércio de cereais na sua casa. E eu me lembro que eu estava tão agradecido que eu queria pagá-lo de alguma forma, de uma forma mais justa. E ele me deu essa resposta. Ele disse: não, irmão, não é necessário o senhor me dar nada. Não acabei de lhe dizer. Eu só fiz aquilo porque imediatamente, na hora que eu desci, depois eu fui lá na barraca. Eu fui lá na barraca do indivíduo, né, que tinha nos ajudado. E ali eu escutei aquilo. E fiquei em silêncio. Porque
eu como cristão, eu não podia discutir com ele porque, além dele ser um rapaz violento, ele também era um rapaz de índole criminosa. Quem o conhecia aqui na comunidade e fora da comunidade sabia disso. E, bom, para abreviar a história, eu lembro-me que foi isso que aconteceu. Para a glória do nome do Senhor, ele era um bad boy. Ele era um rapaz bastante altivo de coração. E na época, pela misericórdia do Senhor, eu vivia na peleja como sempre. E o Senhor tem nos ajudado depois do tempo em que passamos fora da presença de Deus a voltarmos às nossas raízes, que é vivermos sempre na presença do nosso Pai. Bom, o tempo passou, o tempo foi passando, eu não levei conta daquilo que ele disse. E ele me falou isso mais ou menos uns 15 dias após a nossa morada, né, aqui no lugar. E depois de mais ou menos uns 2 meses, eu quero pedir perdão a vocês aí por ter errado aí na contagem do tempo, porque o tempo vai passando, a gente vai esquecendo. E eu me lembro que assim que o nosso vizinho tinha feito piso aqui no nosso quarto, ele já tinha feito o piso da sala. O Senhor agora está me lembrando, mais ou menos uma semana ele tinha feito o nosso piso na sala. E após o piso na sala, na outra semana ele fez o do quarto. Isso já fazia mais ou menos uns 2 a 3 meses que estávamos morando aqui. E eu me lembro que numa noite, na noite em que o Cristiano fez o piso aqui do nosso quarto, foi aquele Deus nos acuda, aquela correria. E eu me lembro que fazer serviço de construção, mudança, arrumação, dá muito trabalho. O Cristiano terminou tudo mais ou menos umas 17h30. Mas até a gente colocar tudo para dentro, né? Dá trabalho. E para a glória de Deus, já tínhamos assim terminado nossas atividades. Na época, meu sogro e minha sogra estavam aqui nos fazendo uma visita, que eles também vinham morar aqui no local. E eu me lembro que mais ou menos umas 21 horas já tínhamos terminado de arrumar tudo. E eu estava muito cansado. E já tínhamos fechado as portas para dormirmos. E o terreno da frente era um terreno baldio, não tinha ainda ninguém. A população ainda estava começando. E o primeiro habitante realmente a morar nessa segunda parte da área verde éramos nós. E eu me lembro que nessa noite
Ao me deitar, eu estava muito cansado. Minha esposa estava com um pouco de medo. E tínhamos que todos dormirmos na sala, porque só podíamos entrar no quarto mais ou menos com 12 horas, né? Depois, o piso estava verde, né? Bom, sei que ao me deitar, para a glória de Deus, ali pegamos no sono. E ao pegarmos no sono, estava aquela lua, meia lua linda, se pondo. Era lua nova. E minha esposa estava se sentindo um pouco assustada. E ela disse: nego, fecha essa porta, vamos embora dormir, que a gente está todo mundo cansado. E nós fomos dormir. E ao pegar no sono, eu comecei a ver aquela mesma noite na minha frente. E ao ver aquela noite na minha frente, eu comecei a ver o lado de fora da nossa casa. E ao ver o lado de fora da nossa casa, eu comecei a ver aquele terreno baldio. E lembro que nele tinha um toco de árvore cortado. E esse toco de árvore cortado, eu via como se fosse mais ou menos aquela madrugada, umas 2 horas da manhã. E de repente, naquelas 2 horas da manhã, numa madrugada fria e tenebrosa, do mês de março de 2003, e eu comecei a ver o Carlos. Eu vi o Carlos correndo. E ele estava se escondendo com muito medo. Eu vi um terror profundo se apossando da alma do Carlos. E eu vi o Carlos naquela sua carreira, tenebrosamente, correndo, fugindo de pessoas que estavam tentando matá-lo. Eu não vi as pessoas, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus falava para mim, aleluia, que o Carlos estava fugindo de pessoas que estavam querendo sua cabeça. Ele, como era um bad boy, ele vivia metido com tráfico de drogas, com crime e outras coisas que desconheço. E naquele terror, aleluia, eu vi o Carlos sem camisa, descalço, apenas de short, num desespero, numa madrugada fria, correndo, procurando um abrigo para se esconder. E de repente, era como se eu já me visse atrás da porta brechando. E quando eu olhava pela brecha da porta, eu via o Carlos se virar imediatamente e seus olhos baterem com o meu pela brecha da porta. E o Espírito Santo dizia ainda a mim que ele estava olhando para aquela porta, aleluia, querendo entrar dentro da nossa casa. Era como se ele quisesse pedir socorro. Era como se ele quisesse se esconder daqueles assassinos que queriam matá-lo dentro da nossa casa. E ao olhar aquela visão terrível, aleluia, eu olhava seus olhos. E seus olhos fitados
dentro da nossa casa procurando um abrigo para se esconder. E quando, amados, eu vi os olhos dele fitando meus olhos, procurando socorro para a honra e a glória do nome do Senhor, amados, naquela madrugada fria, para a glória de Deus, seguindo aquele terror, ao olhar aquela visão tão terrível, Jesus me acordou. Aleluias. Glória a Deus. E ali, queridos, um alívio tão grande se apossou da minha alma ao olhar para o teto da sala da nossa casa, nossos filhos dormindo, aleluias, ao lado, a minha esposa do meu lado percebeu o terror ao qual eu me acordara. E ela disse para mim: que foi, Rosivaldo? Que foi, meu filho? E eu disse: bem, eu acabei de ter um sonho terrível agora. E ela, ao me perguntar, que eu falei mais ou menos, ela disse: não temas, porque o Senhor está conosco. Mas lembra você do medo que eu estava sentindo? E eu disse: sim. E ela disse: algo vai acontecer com este homem. Se Jesus mostrou a você, é porque vai acontecer. Aleluias. E, amados, mais ou menos 2 meses depois deste sonho, eu soube da triste notícia. Soubemos que o Carlos foi realmente assassinado. Glória a Deus. Confirmou-se no Senhor o que o Senhor havia me mostrado. E a notícia que soubemos é que, infelizmente, este bad boy foi morto num lugar muito longe daqui de onde moramos. E até hoje, amados, soubemos que foi encontrado apenas o seu corpo, sem a sua cabeça. Até hoje, amados, nesses 15 anos, não foi descoberto aonde levaram a sua cabeça. Mas o que se soube foi que a sua cabeça foi, aleluias, decapitada do seu corpo por criminosos de altíssima periculosidade que o caçaram até matá-lo. Jesus havia me revelado, aleluias, esta terrível revelação, glórias a Deus, que infelizmente se cumpriu, queridos. Eu ainda tentei avisá-lo, porém o Senhor não deixou, porque pouco tempo depois desta revelação, ele fugiu aqui da área. E após isto, pouco tempo depois, soubemos desta notícia tão terrível, que ele havia sido assassinado
e o seu corpo sem a sua cabeça. Para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor nos mostrou ali o livramento, amados. Mais uma vez dado por Deus de um homem violento, de índole violenta. Aleluia. E de língua afiada. Aqui na palavra do Senhor, glórias a Deus. No livro de Isaías, capítulo 2, verso 17, a palavra do Senhor diz: e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado, aleluia, naquele dia. Aqui também no livro de Provérbios, no capítulo 11, aleluia, a partir do versículo 8 e versículo 9, a palavra do Senhor diz que o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Glórias a Deus. Quantas vezes, meus queridos, quantas vezes, meus amados, você não tem freio na sua língua. Você abre a sua boca contra aqueles que muitas vezes não te fizeram mal algum. Você abre sua boca para ferir, para tocar naqueles que você não conhece o valor que estes têm para Deus. Eu me lembro-me que no Senhor eu cheguei para aquele jovem, aleluia, na época jovem, como eu também ainda era, porque não tínhamos ainda chegado aos 30 anos. Aleluia, e lembro-me que eu queria agradecer pelo que Ele tinha nos feito, pelo favor que Ele tinha nos feito, e queria pagá-lo de uma forma justa, e não apenas com uma carteira de cigarro ou uma garrafa de bebida, porque o trabalhador ele é digno do seu salário. Porém, amados, aqueles que não servem a Jesus não sabem disso. Aqueles que não conhecem a Deus não sabem disso. Muitas vezes acham que é justo pagar o próximo com um prato de comida. Aleluia, com um prato de tira-gosto e uma garrafa de cerveja ou de pitu ou de cachaça, seja lá o que for, uísque, vodka. Ou uma roupa que ele não usa mais, que está guardada no guarda-roupa. Se você é cristão, amado, ou ainda não conhece o amor de Deus, mas tem atitudes de Cristo, aleluia, não pague a ninguém segundo sua vontade, mas seja justo, pague, aleluia, com justiça, porque o trabalhador ele é digno do seu salário. Mas infelizmente, aleluia, o ímpio não conhece a justiça, a benignidade e o amor de Cristo. Ele se conforma com os pratos de lentilhas que o mundo dá, trocando assim a sua primogenitura e o seu valor. E infelizmente foi isso que aconteceu com o Carlos. Aleluias. Ele, por ser um bad boy, altivo de coração, aleluia, um homem sem o temor de Deus, um homem, aleluia, que tudo resolvia com a força, aleluia, das suas capacidades. Não sabia o que era deixar com que Deus resolvesse seus problemas, mas infelizmente era um homem que para ele resolver seu problema
era ameaçar, era muitas vezes humilhar o seu próximo com palavras e com seus companheiros. Aleluia. Seus parceiros da noite. Porém, infelizmente, aleluia, o Senhor, para a glória do seu nome, infelizmente, não pôde salvar o Carlos. O Senhor tentou mostrar a ele, aleluias, que um justo estava no seu caminho, que o Senhor enviou o seu justo, enviou ele até o seu justo para que ele assim abençoasse o justo, e assim ele abençoou. Porém, quando o justo agradeceu, aleluias, ele não soube, glórias a Deus, reconhecer o seu valor diante de Deus, diante de si mesmo e diante do justo. Mas ele veio dizer ao justo algo que ofendeu o coração de Deus, os ouvidos de Deus. Porque assim o Senhor disse: meu filho, aquele que toca no meu justo, aleluia, eu tomo providência. E infelizmente, amados, o Carlos não sabia disso. O Carlos, por ser um bad boy, aleluia, altivo de coração, altivo de atitudes, aleluia, e de língua afiada, ele não conhecia a palavra de Deus, que fala aqui na sua palavra, aleluia, que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, por estar revestido com a palavra de Deus, aleluias. Ele não conseguiu me danificar, mas sabe Deus que aquilo realmente chegou a me ferir. Porém, pela misericórdia de Deus, não levei em conta, porque o Senhor assim não deixou. Porque Deus é misericordioso, amados. A melhor providência, a melhor justiça é a do alto. Deus viu no meu coração, mal nenhum desejei a ele. Piorou a sua morte. Porém, após aquela revelação, queridos, aleluias, e a confirmação de Deus através da boca da minha esposa, ficou selado ali o que o Senhor iria permitir, aleluia, acontecer aquele pobre bad boy, aquele pobre homem. Glórias a Deus. E infelizmente, amados, por não conhecer esse amor, aleluias, este homem foi assassinado. Aquele jovem foi assassinado de uma forma tão dura e cruel, deixando assim seus filhos, sua esposa. Aleluia. Não há nada melhor, queridos, do que sermos humildes. Ainda que alguém grite para você, aleluia, que zombe de você, por você não ter aparência, nem formosura como Jesus, aleluia, e nós também não temos, aleluia, entrega ao Senhor, querido, entrega ao Senhor, porque só dele vem a verdadeira providência. Fere e ninguém pede conta, mata e não vai preso, porque este é o Deus, aleluia, que dá a vida e tira a vida, e ninguém lhe pede conta. Nenhuma lei, nenhuma justiça suja deste mundo, aleluia, pode, com a força do braço poderoso desse Deus, aleluia, que
te abençoa e nos abençoa para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, que o Senhor continue te abençoando. Amém. E graças a Deus.